Águia caçadeira ou tartaranhão caçador, enfim, mais uma espécie que tem aqui uns quantos nomes, inclusive alguns curiosos que vamos falar com certeza agora a seguir com o Gonçalo Elias. Gonçalo, tudo bem? Olá Zé, cá estamos, pronto para mais uma conversa. É verdade. Eu achei curioso quando estava a preparar esta conversa que aqui nos nomes comuns, um dos nomes comuns que aparece aqui listado no Aves de Portugal ou Mitologia do Território Continental é ave. Achei. Sim, Sabia que é havia uma ave verdade. que se chamava ave. Esse nome ave é referido por, por autores antigos. Não te sei dizer exatamente a origem do nome, mas posso dizer-te, por exemplo, que ahm, um dos autores que menciona esse nome é o Rei Júnior. O Rei Júnior tem para o Circo Espigargos os nomes Águia Caçadeira, Mioto, Minhoto, Milhafre e Ave. E sendo que Mioto também é um nome usado para outras espécies de tartaranhões, tanto para os circos eruginosos, para os circos cianeus e ainda para o bútio-bútio. Ou seja, os nomes eram usados para designar diferentes espécies de aves de rapina. E o nome ave também aparece, no caso do livro do Rei Júnior, para outras aves de rapina, nomeadamente para a águia real. Portanto, a minha interpretação é que ave, nessa época, poderia ser. Olha, aparece também, estava agora a confirmar, aparece também ave para o Gypsy fulvus, para o grifo, e para o abutre preto. Não, o abutre preto não, o abutre preto é a ave rabagueira, desculpa. Ave só é para o grifo. Ou seja, ave parece que na altura do Rei Júnior, ele publicou o livro em 1931, seria um nome usado para diferentes espécies de aves de rapina e possivelmente nessa época tinha exatamente esse significado. Não sei se era o caso ou não, mas a minha interpretação é um bocado essa, quer dizer, para haver essa designação ave, provavelmente era mesmo isso. Em relação ao nome, que é um nome que também está um bocado em voga da águia caçadeira, esse nome é um nome que aparece em alguma bibliografia também antiga, por exemplo, do final do século XIX. Eu já encontrei esse nome num trabalho, por exemplo, do Manuel Paulino de Oliveira, que fez também, publicou um livro em 1896 chamado Aves da Península Ibérica e especialmente Portugal, e eu até referi esse trabalho quando falámos do Circos Eruginosos, portanto do Tartaranhão dos Paúis, a propósito do nome Águia Caçadeira, perdão, Águia Sapeira, que também é referido, e que eu na altura referi que o Manuel Paulino de Oliveira atribuía esse nome, Águia Sapeira, ao Taite, que era um ornitólogo estrangeiro que morava no Porto. Pois em relação ao É um bocado nome, a tal questão de que águias e tartaranhões não são bem a mesma coisa e que não são em termos da classificação taxonómica, mas nós temos que nos lembrar que há 100 anos, por um lado, a taxonomia não estava exatamente no ponto em que está hoje, porque havia um número menor de espécies e de géneros. mas há algum aspecto, digamos assim, morfológico ou outro qualquer que, que, que nos permita fazer uma distinção entre aquilo que é, nos tempos que correm, uma ave, portanto, classificada como águia ou classificada como tartaranhão? Bom, o termo águia em si é um termo, se calhar, um bocadinho genérico. Embora nós podemos dizer, até com base naquilo que é usado noutros idiomas, que águias, se calhar, são as aves de maior porte, sem ser os abutres. Portanto, estamos a falar de coisas como a águia real e a águia de Bonelli, etc. Mas nós também podemos olhar para isto do ponto de vista taxonómico, porque
as aves de rapina, as europeias, com exceção dos falcões que estão numa família própria, né? Aliás, agora até estão numa ordem própria, que é nos falconiformes. As outras aves de rapina estão nos accipitriformes, e dentro desta família há várias famílias. Uma delas é a Pandionidae, que é para a águia pesqueira, que essa está numa família à parte, mas a maioria das nossas rapinas diurnas, exceto falcões, estão na família Accipitridae, que é o que reúne a maioria das nossas aves de rapina diurnas. Ora, dentro desta família existem depois uma série de subfamílias, e as aves de rapina estão agrupadas em diferentes subfamílias, sendo que os tartaranhões, do género Circus, estão agrupados na subfamília Accipitrinae. Esta subfamília também reúne os gaviões e os açores, enquanto que as grandes águias, aquelas que nós podemos chamar águias verdadeiras, estão na subfamília Aquilinae. Portanto, mesmo do ponto de vista taxonómico, eles não são parentes próximos das águias. Tal como o búteo, não é? O búteo, que às vezes também se chama águia da asa redonda, está numa subfamília diferente, que é Butioninae, onde estão, por exemplo, os milhafos. Portanto, os búteos são mais próximos taxonomicamente dos milhafos, e os tartaranhões são mais próximos dos açores e dos gaviões do que provavelmente das águias, que estão numa subfamília diferente. Portanto, olhando para isto do ponto de vista taxonómico, eu diria que águias são as espécies que estão na subfamília Aquilinae, e eventualmente também as águias cobreiras, que estão noutra subfamília próxima, que é a Circaetinae. Então, Okay. Então, isto agora são questões taxonómicas. Em relação ao nome águia caçadeira, neste caso, ao contrário do águia sapeira, de que nós já falámos antes, que aparentemente terá sido o Taita popularizá-lo, a águia caçadeira é um nome que tem outra origem, pelo que eu percebi. Segundo o Manuel Paulino de Oliveira, então, que publicou o tal livro em 1896, ele menciona esse nome como fazendo parte do catálogo do Museu de Lisboa. Tem que estar cá abreviado cat.m.l, portanto, catálogo do Museu de Lisboa. O Museu de Lisboa era o chamado Museu Bocage, que era o museu que estava no edifício da Rua da Escola Politécnica. Eu digo estava porque esse museu já não existe, uma vez que foi destruído por um incêndio em 1978. Mas eu depreendo que o Paulino de Oliveira tenha visitado o Museu de Lisboa e tenha registado lá diferentes espécies e nomes que lá ocorriam. E então a referência mais antiga que eu encontrei a este nome é esta, terá vindo do Museu de Lisboa. Quem é que catalogou a espécie assim no Museu de Lisboa? Isso eu acho que já é impossível saber. Uhum. Mas pronto, agora que temos esta ave situada dentro daquilo que são então os tartaranhões, onde é que tu fizeste esta observação? Isto é uma ave do Esta Alentejo, observação, típica, não é? como? Isto é uma ave típica do Alentejo, não é? É, mas não só. Por acaso eu vi esta ave no estuário do Tejo, da zona de Pancas, ou Vaza-Sacos, no mesmo dia da espécie anterior, que foi o pilrito pequeno, portanto 23 de abril de 1989. Eu tinha ido desde Vila Franca até Pancas a pedalar de bicicleta, como já descrevi no episódio anterior, e depois, quando se vai de Pancas para as Salinas de Vaza-Sacos, que ficam ali, portanto, na parte oriental do estuário do Tejo, há uma zona de campos abertos e sapais, e aí costumava ocorrer o tartaranhão caçador. Portanto, embora não seja a zona onde a espécie é mais abundante, efetivamente não era raro observar, quer aí em Vaza-Sacos, quer na lesíria de Vila Franca de Xira. Hoje em dia a situação é um bocadinho diferente, porque a espécie tem vindo a diminuir, e segundo o terceiro Atlas já nem sequer ocorre na zona do estuário do Tejo. Aliás, praticamente desapareceu dos locais do litoral alentejano, algarvio e ribatejano e da Extremadura onde ocorria. Mas efetivamente em 1989, digo, ainda era possível observar este tartaranhão em pequenos números ali no estuário do Tejo. Como referes, eles são mais associados ao Alentejo, se bem que atualmente as zonas de maior abundância estão no interior norte e centro, nas zonas de serra. Esta espécie é talvez mais conhecida por nidificar em searas, mas este não é o seu único habitat.
e efetivamente há uma população também importante em zonas serranas. Portanto, estamos a falar de zonas acima dos 700 metros, mais ou menos, e aí o tartaranhão caçador nidifica em matagais, por exemplo, em matos de giesta ou de urzes ou afins, e constrói o ninho no meio dos matos. Mas no E chão, portanto, não hoje é? em dia, como? Esta ave faz os ninhos no chão, normalmente, do No modo solo, no geral. solo, no solo, ou seja, entre a vegetação densa, a vegetação que tanto pode ser cultivada, como por exemplo campos de feno ou de cereal, como podem ser pastagens naturais, como podem ser matos. E o que acontece é, grosso modo, na metade sul do país, portanto, do Tejo para baixo, ocorre principalmente em campos agrícolas, portanto, em planícies geralmente agricultadas. No norte ocorre principalmente em matagais de zonas serranas. Depois há pequenos números que ocorrem junto ao litoral, por exemplo, em sapais, perto de estuários ou noutro tipo de habitat. De qualquer forma, o aspecto comum é que é uma ave de terrenos abertos com poucas ou nenhumas árvores. E esta, como tu próprio já referiste, tem estado em declínio, o que a coloca já desde o Atlas anterior, do Atlas do livro vermelho anterior, com o estatuto de em perigo. E aqui na nossa vizinha Espanha, como vulnerável, apesar do ponto de vista global não ser apresentada como ameaçada. Exato. Sim, há aqui vários aspectos interessantes que vale a pena esmiuçar. Começando pela situação nacional. O tartaranhão caçador tem sofrido um declínio muito acentuado nas últimas décadas, muito, muito acentuado mesmo, e há quem defenda que, face à dimensão do declínio, neste momento até se justificaria estar na categoria criticamente em perigo. Aliás, o censo mais recente que foi feito há 2 anos dá realmente permite-nos quantificar melhor o declínio, mas vamos voltar um bocadinho atrás. No passado havia algumas estimativas, no entanto temos que ver que não havia censos completos, portanto havia estimativas, e as estimativas que muitas vezes resultam de extrapolações, às vezes são imprecisas. Por exemplo, no início da década de 1980, que corresponde mais ou menos à altura do primeiro Atlas, a população nacional foi estimada em 1.000 a 1.300 casais, e era realmente uma ave de rapina bastante comum, e em meados da década de 90 a estimativa era semelhante, 900 a 1.200. E eu recordo-me quando eu ia dar voltas ao Alentejo, por exemplo, era bastante frequente eu ir na estrada e atravessar um tartaranhão caçador à minha frente, ou ver a voar em círculos nos campos ao meu lado. Portanto, era uma ave de rapina que se via com frequência e que eu não achava assim uma observação muito invulgar. Se eu fosse passear no Alentejo, eu via vários num dia. Portanto, estamos a falar ali em torno de 1.000 casais. Em 2004 há outra estimativa que aponta, esta é publicada pela BirdLife, que aponta para 500 a 1.000 casais. É uma estimativa talvez já um bocadinho mais abaixo, porque já não vai dos 900 aos 1.200, 500 a 1.000. Depois há outra estimativa ainda mais recente, que é feita por volta entre 2013 e 2018, que está publicada também pela BirdLife, no segundo livro vermelho europeu, e que dá 300 a 1.000 casais. Portanto, o limite superior continua ali nos 1.000, mas o limite inferior agora desceu para 300. Mas E fez-se algum finalmente, censo, de facto, para se aferir esses resultados? não percebi a pergunta. Se fez algum censo, entretanto, para se Não, aferir esses não, o resultados? único censo que foi feito assim mais recentemente foi, tanto quanto eu sei, o primeiro censo nacional, foi feito em 2022 e 2023, e neste censo procurou-se visitar todas as quadrículas, ou quase todas, em que havia informação histórica da ocorrência da espécie, ou que se achava que havia habitat favorável. E este censo aponta para um resultado final que está muitíssimo abaixo dos valores anteriores. Portanto, as estimativas anteriores, ao longo dos anos, andavam todas ali, as primeiras em redor dos 1.000, as outras entre 500 e 1.000, a última entre 300 e 1.000, e esta estimativa que resultou do censo feito em 2022, 2023, aponta para 119 a 207. Portanto, cerca de 5 vezes menos do que as estimativas anteriores.
é uma quebra muito grande mesmo, o total, portanto, este total entre 120 e 200, se quisermos arredondar, de facto representa uma redução enorme e restam apenas 2 distritos com mais de 20 casais, que são Bragança e Beja, e mesmo neste o declínio terá sido muito grande face ao passado, portanto em Bragança deverá haver talvez 50 casais e em Beja também andará ali entre os 40 e os 50, portanto estes 2 distritos em conjunto devem ter 100, e depois há um número muitíssimo menor de casais nos outros distritos do interior, sendo que em distritos como Castelo Branco e Évora praticamente desapareceu. Portanto, os distritos que ainda vão tendo alguns casais, ali 1, 2 dezenas no máximo, é a Vila Real, Viseu, Guarda e Porto Alegre. Portanto, é claro que não existe um censo anterior para comparar, e mesmo assim este censo fez algumas extrapolações, porque houve quadrículas que não foram visitadas, mas ainda assim teve um trabalho dirigido, coisa que as estimativas anteriores não tinham e que se baseavam em meras extrapolações. Aqui foram feitas extrapolações em pequena escala. De qualquer forma, independentemente do censo, a percepção generalizada é que há uma redução drástica da população de tartaranhão caçador ao longo das últimas décadas. E para isto contribui em grande medida a alteração do uso do solo e a intensificação da agricultura, que é um dos principais fatores apontados para ou por trás do declínio desta espécie. Eventualmente, se calhar, matos muito densos já não são apropriados para esta espécie. Será o caso disso? E os Em terrenos relação aos abandonados. matos, em relação à qualidade dos matos, eu não sei dizer até que ponto é que isso é um fator relevante, porque, vamos ver, nós sabemos que as espécies, qualquer ave para se reproduzir precisa de ter 2 fatores em simultâneo. O primeiro é que precisa de dispor de um local apropriado para construir um ninho. E o segundo é que é necessário que disponha de alimento para não só para os adultos, mas também para a prole, para as crias. Eu não sei até que ponto é que a quantidade de alimento disponível no norte, portanto, nas zonas serranas, tem diminuído ou não, mas nós sabemos que nas zonas de serra, por exemplo, agora há mais perturbação devido à construção de muitos parques eólicos nas zonas serranas, que é o habitat frequentado por esta espécie, e sabe-se que a colisão com esses aerogeradores é um dos fatores de mortalidade. Isto está referido no site do Birds of the World. Portanto, eu no caso do norte, eu diria, mesmo sem conhecer em detalhe esses fatores, porque são zonas que eu já não visito há bastante tempo, mas diria que a proliferação de parques eólicos será um fator adverso. Depois poderá ou não haver menos alimento disponível. A estrutura dos matos, claro que também poderá afetar, mas eu não sei qual é a estrutura ideal. No caso do sul, onde, como eu disse, eles nidificam sobretudo em searas, um dos fatores que mais tem contribuído para o declínio tem a ver a alteração como eu disse, do uso do solo, das culturas, a troca de campos de cereal pelas chamadas culturas permanentes, que são linhosas, portanto, olivais e amendoais e outros, ou seja, deixa de haver searas disponíveis, mesmo quando continua a haver campos, em muitos casos deixou de se fazer produção de cereal e passou-se a fazer fenos para alimentar o gado. O problema com os fenos é que eles depois são ceifados muito mais cedo do que acontece com os campos de cereal, são ceifados, por exemplo, em maio, e nessa altura as aves estão a incubar e os ninhos são destruídos. Portanto, este é o tipo de alteração de práticas que acaba por ser adverso a esta espécie. Depois, por cima disto, também o uso de pesticidas e de outros contaminantes também podem prejudicar a sobrevivência desta espécie, naturalmente. Noutras regiões, isto não será tanto em Portugal, mas noutros países, até porque estavas a dizer, em Espanha o que acontece é a espécie está vulnerável. Em Espanha, segundo o Atlas espanhol, houve declínios, sobretudo na metade ocidental, por exemplo, na Extremadura, que é a região que confina com a Beira Baixa e com o Alto Alentejo. Aí houve bastante declínio, na Galiza também houve,
Por outro lado, na chamada meseta de Castela, na região de Castela e Leão e na região de Castela-A Mancha, a espécie não diminuiu e até aumentou um pouco. Portanto, o declínio parece ser mais severo nas zonas mais próximas da nossa fronteira. Fora da península, talvez por causa disso o declínio não é tão severo e é por isso que não estará em perigo, digo eu. No caso do resto da Europa, e olhando, por exemplo, para o mapa do Atlas Europeu, do segundo, que tem um mapa comparativo, o que se vê é que houve bastantes declínios na metade ocidental, portanto houve diminuição no sul de Espanha, em Portugal, também bastantes declínios em França, na Itália e em parte da Alemanha, mas depois mais a leste, do leste da Alemanha para leste, para o chamado leste europeu, portanto Polónia, República Checa, países bálticos e até no norte, que é a Finlândia, e depois a seguir Ucrânia e Roménia, aí houve bastante expansão. Portanto, os dados disponíveis sugerem que este tartaranhão está a diminuir na metade ocidental da Europa e está a aumentar na metade oriental. E é preciso também referir, de acordo com os dados da BirdLife, que o grosso da população europeia está na Rússia, que tem uma população estimada entre 50 mil e 80 mil casais. E também a seguir a Bielorrússia com 3 mil a 5 mil. Portanto, a nossa população aqui é relativamente marginal e, como acontece com todas as populações marginais, é bastante vulnerável por causa disso, porque as populações marginais muitas vezes estão em zonas que já não são as zonas ótimas para a espécie. É claro que a Espanha ainda tem alguns milhares de casais, portanto a população espanhola ainda assim tem alguma importância no contexto europeu, mas há outros países com populações de dimensão semelhante. Portanto, enfim, haverá aqui outros fatores eventualmente que terão que ser analisados. Eu sei que há programas de conservação dirigidos à espécie, não é Pois só de isso era agora, uma, já isso era existe há uma pergunta que eu ia fazer, é se neste momento se já existiram e se existem neste momento em curso alguns programas de conservação tendo em vista esta espécie. Sim, existem. Eu sei que há um programa que já existe pelo menos desde o início dos anos 90, que eu recordo-me quando a Liga para a Proteção da Natureza começou a comprar terrenos e a fazer projetos em Castro Verde. Eu recordo-me de ver um cartaz que foi divulgado na altura, uma campanha de divulgação feita, nomeadamente para sensibilizar os agricultores, e o cartaz dizia assim: deixemos criar o tartaranhão caçador. Ou seja, no fundo era um apelo para não se destruir os ninhos que estavam feitos em searas. E eu já tentei procurar esse cartaz online, mas não consegui encontrar. Este cartaz já tinha mais de 30 anos, não consegui encontrar nenhuma versão online dessa imagem que eu gostaria de recuperar. Mas lembro-me bem disso e lembro-me uma vez, em 1992, em junho de 1992, eu fui até Castro Verde no final de junho, uma altura já de bastante calor, e passei numa seara que tinha acabado de estar ceifada, e havia lá uma pequena parcela com talvez 15 por 15 metros que não tinha sido ceifada, e no meio desse bocadinho estavam lá dois juvenis já semi-voadores de tartaranhão caçador, portanto juvenis já emplumados que ainda voavam mal, e portanto eu percebi que naquela situação o agricultor não tinha cortado aquele quadrado. Portanto, a campanha já estaria a sensibilizar os agricultores desde essa altura. Estamos em 1992, portanto, há 33 anos. Atualmente, sei que se continuam a fazer campanhas dessas. Eu apenas fiquei a pensar, se estas campanhas já se fazem há mais de 30 anos, porque é que a espécie diminuiu tanto? Ou as campanhas não foram, não chegaram... É uma questão pertinente. Como? É de facto uma questão pertinente. Não, eu não sei a De resposta. conservação. Esta campanha tem mais de 30 anos. Depois não sei se teve continuidade no tempo, mas para mim o facto da espécie ter diminuído desta maneira, mesmo no Alentejo, apesar destas campanhas, das duas uma, ou a campanha não chegou a toda a gente, não foi suficientemente eficaz na comunicação, ou então há outros fatores a afetar o declínio, que é o que eu suspeito que aconteça, porque o declínio é generalizado em Portugal e em Espanha. Mas não sei se é isto. Agora, sei que atualmente, mais recentemente, existem programas, inclusive programas live, em Portugal e em Espanha, que passam por fazer o salvamento da espécie, ou seja, quando se identifica um ninho, para além da comunicação junto dos agricultores, são postas umas barreiras, uma espécie de uns gradeamentos à volta do local do ninho,
não é só para impedir a ceifa, mas é também para impedir a predação por raposas e outros mamíferos, não é? Se põe-se umas grades verticais que os predadores não conseguem trepar. Portanto, sei que tem sido feita essa campanha. E sei que também tem havido umas campanhas de salvamento feitas por parte do ICNF, e eu não conheço bem as campanhas, mas sei que tem a ver com a recolha de ovos quando se detectam ninhos, e que depois eles são incubados em incubadoras, ou então a recolha de crias muito pequenas, que depois são acompanhadas e alimentadas à mão e que mais tarde são libertadas. Portanto, creio que estes programas têm permitido salvar algumas ninhadas. E obviamente que é melhor fazer isto do que não fazer nada. No entanto, eu julgo que em termos de longo prazo, nós não podemos apostar numa solução que se baseie constantemente no salvamento de ninhos, ou seja, no curto prazo como solução de emergência faz sentido, mas a longo prazo isto tem que ser pensado estruturalmente em criar as condições, nomeadamente em termos de habitat e de alimentação, para a espécie conseguir sobreviver sem termos que estar todos os anos a colocar barreiras. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, não estou de maneira nenhuma a dizer que não se deve dar continuidade a esta solução. É evidente que no curto prazo se calhar é o único caminho para salvar a espécie, mas ao mesmo tempo é preciso pensar em realmente recuperar o habitat, e eu penso, embora não esteja ligado ao projeto, mas penso que um dos objetivos do programa LIFE passa exatamente por isso, por desenvolver essas condições para a espécie conseguir recuperar deste declínio que tem vindo a sofrer. Creio que este programa, este LIFE SOS Pigargos, é transfronteiriço, portanto é de Portugal e Espanha, e portanto há bastantes pessoas envolvidas, recorre a fundos europeus, e esperemos efetivamente que consiga inverter a tendência populacional, que neste momento é muito negativa. Aliás, quando nós olhamos para o mapa que vem no terceiro Atlas, que está online, no site da Lista Vermelha, nós vemos ali um mar de bolinhas vermelhas. A sul do Tejo praticamente só há bolas vermelhas, há muito poucas bolas verdes. Portanto, no Alentejo o declínio é fortíssimo, no Alentejo e enfim, no pouco que havia no Algarve. A norte do Tejo temos declínios na Beira Baixa, e depois mais para norte, quando falamos da Beira Alta e de Trás-os-Montes e do Alto Minho, aí há um mix de bolas vermelhas e de bolas verdes. Portanto, parece-me, com base nos dados disponíveis, que neste momento a região norte se está a assumir como sendo a região mais importante para a espécie, porque no Alentejo o declínio é muito mais acentuado. Mas note-se mesmo no norte, apesar de haver lá de facto umas quantas bolinhas verdes, mas as vermelhas ultrapassam em número significativamente. Sim. Ou seja, eu diria que olhando para este mapa, nós só não dizemos que o norte está numa situação crítica porque olhando para o sul a situação é bem mais negra do que aquilo que está lá em cima. Porque se nós não estivéssemos a olhar para o sul e olhássemos para isto como uma distribuição vá lá de norte, também se vê ali uma nítida retração na área da distribuição, não é? Vê-se, sem dúvida, é o que eu estava a referir. Portanto, no norte, apesar de haver mais bolas vermelhas do que verdes, ainda assim há umas dezenas de bolas verdes que atenuam esse efeito de diminuição. No sul quase não há bolas verdes e, portanto, a situação no Alentejo e também na Beira Baixa é bastante mais dramática. Portanto, obviamente que é uma espécie que requer bastante acompanhamento para se conseguir travar este declínio acentuado. Pronto, já vamos aqui alargados no tempo, vamos terminar esta conversa por aqui. Agradecer a todos os que têm a paciência para nos ouvir e ao Gonçalo também aqui pelos seus fortes contributos nesta matéria. Relembrar que há um webinário gravado sobre esta espécie que está disponível no portal do canal Aves de Portugal no YouTube, não é verdade? Exato, é isso mesmo, está disponível no canal YouTube, que é o youtube.com/Aves de Portugal Online. Obrigado, Zé, obrigado a todos e voltaremos em breve. Até à próxima.